Bom dia, gente. Bom dia. Feliz quinta-feira. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a gravação do estudo cedo. E ontem eu gravei à noite. À noite? Não. Ontem eu gravei à tardezinha e hoje eu vou gravar de manhã. Não tem horário fixo, não. É a hora que dá mesmo. E tô aqui com as minhas bíblias de estudo. Olha só que coisa mais linda. Tá combinando com a minha roupa. Olha só isso. Que lindo. Combinou. Eu tô com as minhas bíblias aqui. E a gente vai falar hoje sobre a queda de Jericó. A queda de Jericó. Jericó vai ser destruída hoje, agora, nesse momento. Quais as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida? A gente tem que entender que diante de qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer situação, por mais difícil que ela pareça, ou que ela possa parecer, um dia essa dificuldade vai chegar ao tempo do seu fim, ela vai ser destruída, a Jericó da nossa vida. A gente enfrenta problemas, dificuldades constantemente. Cada dia tem o seu problema, cada dia tem a sua luta diária. Cada um enfrenta batalhas a cada dia. É uma nova luta, uma nova batalha, uma nova dificuldade. Porque enquanto a gente vive, a gente passa por situações boas, ruins, sofrimento, alegrias, doença, desemprego, problema de relacionamento familiar. E a cada dia é uma coisa diferente. E o que a gente vai estudar hoje é sobre a queda de Jericó. A queda da nossa dificuldade, a queda do nosso problema. Porque o povo de Israel estava no deserto, estava há muito tempo andando, perambulando, passando dificuldade. E Deus prometeu que ia dar uma terra para eles viverem, uma terra que manava leite e mel, uma terra de descanso para eles, uma terra onde eles iam deixar de zanzar e andar e perambular por aí, e Deus ia dar uma terra para eles morarem. Isso demorou muito tempo. E aí hoje vai chegar o dia da queda de Jericó. Essa é a dificuldade do povo de Israel, era Jericó. Eles precisavam de Jericó, porque Deus prometeu. Só que para eles estarem em Jericó, eles passariam por todos os processos que eles passaram. E chegando em Jericó não foi fácil, porque era uma terra habitada por outro povo. E eles precisaram tomar algumas providências para tomar a terra, né? Para adquirir aquela terra. Mesmo que foi promessa de Deus, eles precisaram tomar providências e atitudes para eles possuírem aquela terra para eles. Não era só simplesmente chegar e invadir, chegar e tomar. Não. Eles sempre obedecendo a Deus em todos os momentos. E aí é isso que a gente vai ler agora. Jericó será destruída. Eu vou ler na Bíblia, nessa Bíblia verdinha aqui, porque a linguagem dela é mais acessível, é mais fácil para vocês entenderem. Vamos esse cabelo. Vamos lá? Josué capítulo 6. Diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Ou seja, na cidade de Jericó, devido a eles já saberem que o povo de Deus estava chegando e ia herdar aquela terra, a cidade foi fechada. Fecharam os portões da cidade e ninguém entrava, ninguém saía. Quem estava dentro não saía, né? E quem estava do lado de fora não podia entrar. Trancaram a cidade, interditaram a cidade. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra.
Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos a Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Olha só o primeiro passo. Não era invadir, derrubar o portão e invadir. Não. Era peguem o rei e os homens de guerra e vocês vão marchar ao redor da cidade com todos os homens armados. Era para marchar em volta da cidade. Marchar é continuar andando, não parar e ficar esperando acontecer. Marcha. Faça isso durante 6 dias. Vocês vão marchar em volta da cidade sem parar por 6 dias. Ou seja, a bênção vai chegar, mas vocês têm que andar, caminhar, continua, não para, não desanima. E aí, no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Chegou no 7º dia, era para eles marchar por 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Além de vocês marchar 7 voltas, né, em torno da cidade no 7º dia, os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Olha a recomendação. Assim que vocês derem as 7 voltas em torno da cidade, no 7º dia, que era para os sacerdotes tocarem as trombetas um longo toque, né? Tocar, apitar lá uma vez, assim, um longo toque. E quando acontecesse isso, eles iam dar um grito, como se fosse um grito de guerra. Na hora, os muros da cidade cairiam e o povo atacará cada um do lugar onde estiver, para eles atacarem de onde estiverem. Parou, como se fosse estátua. Daí eles iam ter que atacar. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca atrás. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Eles iam, esse tempo todo desse ritual que eles fizeram, tocando a trombeta. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar. Tudo era mediante a ordenança do Senhor e a liderança de Josué. Enquanto eles estivessem dando as voltas a cada dia, era de boca fechada, sem dizer um pio, sem falar, sem gritar, sem falar nada, durante todos os 6 dias. No 7º dia, que era o último dia, que eles iam fazer todo aquele ritual em volta da cidade, andar, dar 7 voltas e tocar a trombeta num longo toque, eles iam poder dar o grito de guerra. Por quê? Porque o grito, junto com todo o ritual, ia ser o marco para que os muros de Jericó caíssem. Era como se fosse um conjunto de situações que iam derrubar Jericó. Então tinha a hora certa para dar o grito. Não era antes, era na hora certa. Então, aí ele fala: não deem o brado de guerra, não levantem voz e não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar.
Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Eles faziam isso e voltavam para o acampamento. Eles faziam isso todo dia e voltavam para o acampamento. Josué levantou-se na manhã seguinte. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam diante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. Todos os dias de manhã, por 6 dias, como se fosse uma receitinha médica. Por 6 dias, vocês vão levantar de manhã, vão dar uma volta em torno da cidade, ou seja, vão tomar aquele remedinho uma vez ao dia, vão dar a volta, tocando a trombeta e vão voltar para casa. Próximo dia, a mesma coisa. Pela manhã, levanta, dá a volta na cidade, tocando a trombeta e volta. Foi assim 6 dias, sucessivamente. No 7º dia, aí chegou o 7º dia. Levantaram-se as trombetas. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, por 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Gente, observa só o tempo, o número. No 7º dia, eles andaram em torno da cidade por 7 vezes. Número 7. Ou seja, nada é fácil e nada acontece com uma vez só que você faz. Você faz as coisas uma vez na sua vida e quer ter resultado. Só que, às vezes, o resultado vem, mas você precisa de continuidade. Você precisa iniciar e continuar. E aí, tá dizendo assim, ó. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, né, que eles andaram em volta da cidade por 7 vezes, no 7º dia. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem. Agora é a hora, gritem, abrem a boca, gritem. O Senhor lhes entregou a cidade, imagina. É como uma corrida onde está todo mundo assim, enfileiradinho, esperando o toque da corneta e a ordem, e eles falam 1, 2, 3 e já! Para o povo sair desesperadamente correndo, numa corrida, por exemplo. Aconteceu isso com eles. Na 7ª volta do 7º dia, além deles tocarem a trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Aí foi aquele furdunço. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estavam com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Essa era a ordenança, né, de Josué para eles. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Ou seja, vocês vão herdar a cidade, vocês vão entrar e possuir a cidade. Mas nada, não peguem nada dessa cidade, porque tudo isso é do Senhor. É do Senhor.
Porque se vocês pegarem os objetos do povo de Jericó, vocês serão destruídos. A cidade é de vocês, somente a cidade. Nada que tem dentro da cidade é de vocês. Não toquem nada, senão vocês vão ser destruídos. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo o fio da espada, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Todos os seres vivos que havia nela foram atacados, foram destruídos. Tudo foi destruído. Eles lutaram com as espadas, mataram homens, mulheres, jovem, velho, bois, tudo foi destruído. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel, para a segurança deles, porque eles foram poupados porque ajudaram o povo de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe e a sua família e todos os seus parentes, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Raabe foi adotada pelos israelitas. Era estrangeira, passou a viver com os israelitas. Olha que interessante isso. Raabe era estrangeira, era de outro povo, era do povo que estava condenado à morte. Mas como Raabe reconheceu o poder de Deus, reconheceu a grandeza de Deus, e ela ajudou o povo de Deus a conquistar aquela terra, ela foi poupada. Ela foi poupada. Ela foi salva, ela e a sua família, ela e a sua casa obedeceram a Deus e foi poupada. E ela vive no meio dos israelitas até o dia de hoje. Aí, se a gente observar, a gente pode colocar essa palavra na nossa vida, porque nós não tínhamos direito à salvação. A salvação era para Israel. Podemos dizer que somos Raabe, no sentido de que reconhecemos o poder de Deus através de Jesus Cristo, aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e hoje fomos adotados por Deus como seus filhos. Hoje a gente pode ter direito à salvação, a gente pode ser considerado como o povo de Israel, que era o povo querido por Deus. Hoje podemos dizer que nós temos direito a ser chamados filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Lindo, né? Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Então, a cidade de Jericó foi destruída e exterminada no mapa. E maldito seria o homem que reconstruísse a cidade de Jericó. E assim Josué ficou famoso por toda aquela região. E como Deus tinha prometido que daria para eles toda a terra que eles colocassem os pés, por onde eles passavam, Deus dava para eles aquela terra. Todos os lugares que eles passavam, eles tomavam por si.
para, para como posse, né? Herança, posse da terra. Então, Jericó, Deus deu para eles como posse aquela terra, mas eles não poderiam reconstruir a cidade de Jericó. O capítulo 7 de Josué vai falar sobre o pecado de Acã e suas consequências. Alguém errou aqui, porque a ordenança era não pegar nada, não tocar em nada que estivesse dentro da cidade. E alguém desobedeceu e teve consequência. Gente, é muito grande a história de Josué. Aí vai falar sobre o pecado de Acã e suas consequências, a destruição de Ai, a renovação da aliança no Monte Ebal, e assim vai. Vai chegar o dia em que o sol parou. Houve um momento nessa história que pediram para Deus que o sol parasse. E o sol parou. Como lá atrás houve um momento que eu fiz um estudo há uns tempos atrás que alguém pediu para que não chovesse por 2 anos e meio, 3 anos, e não choveu. E quando o homem de Deus orou, voltou a chover. Então, tudo está sob o controle de Deus. Tudo. Nada na nossa vida é por acaso. E como Jericó foi destruída, eles, Deus deu para eles e prometeu a Jericó. E eles tiveram que obedecer às ordenanças de Deus, as recomendações. E eles conquistaram a terra, lutaram, fizeram tudo como o Senhor ordenou, para que eles recebessem aquela terra, para que eles recebessem a promessa de Deus. Tiveram que obedecer. E fica aí o estudo dessa manhã para a nossa vida. Se Deus te prometeu algo e você olha e vê que está difícil, que não é fácil, parece que nunca vai acontecer, parece que nunca vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida, só obedeça. Não pare de adorar, não pare de louvar, não pare de estudar a Bíblia, não pare de orar. Porque com 6 dias eles andaram em torno da terra. No 7º dia, caminharam 7 vezes ao redor da terra de Jericó. Deram um grito, tocaram a trombeta para eles conseguir, para Deus destruir Jericó e dar aquela terra para eles, como herança, como posse. Eles tomaram aquela terra para eles. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Se você olhar para a dificuldade, olhar para o tamanho do muro, dos portões, se você olhar para o tamanho da dificuldade, você não enxerga o poder de Deus. Você parece que vai caminhar e não vai sair do lugar. Quando você tira o foco do problema e olha somente para Deus, o seu problema se torna pequeno, se torna bem pequeno. Então, é como você pegar, por exemplo, aqui é o problema, aqui é Deus. Quando você olha só para o problema, você não enxerga Deus, a grandeza de Deus. Agora, olha só a perspectiva. Quando você olha para o problema e olha para Deus no mesmo tamanho, no mesmo nível, é como se fosse tudo do mesmo nível. Mas quando você foca em Deus, quando você olha para Deus, foca no Senhor, seu problema se torna pequeno. Então, olha somente para Deus. Obedeça, ore, busque, leia a Bíblia, fortaleça espiritualmente, olha somente para o Senhor, que o seu problema vai se tornar pequeno. E no tempo certo, Deus vai derrubar. Os muros de Jericó vão cair e Deus vai te dar a sua vitória. Olha só aqui. Olha só o que está escrito aqui. Quer ver?
Olha só a promessa do Senhor para nós. Ó, até o grande dia, quando os muros da nossa Jericó particular caírem, Deus nos garante a perseverança e a força para ir uma vez ao redor de Jericó, crendo que por mais altos que sejam os muros e mais fortificados que sejam os portões, o quão grande também sejam os nossos inimigos, a vitória é apenas uma questão de tempo. A vitória só é uma questão de tempo. A vitória vem na hora e no tempo certo. Basta que nós obedeçamos ao Senhor. Obedeça, somente obedeça. Essa é a mensagem de hoje. É o que eu gostaria de ler com vocês. Se vocês quiserem conhecer mais da história de Josué, eu aconselho vocês darem uma lida no livro de Josué. Tem muita coisa boa, muita coisa interessante. Josué termina no capítulo 24. No capítulo 24, Josué recorda tudo o que Deus fez. Ele recorda tudo o que Deus fez. Tem muita coisa. Eu não vou ficar só no livro de Josué, porque tem muitos outros livros, muitas outras passagens interessantes para a gente estudar. Mas o que eu queria deixar para vocês, que a gente falou muito sobre Moisés, sobre os mandamentos, e eu queria dividir com vocês quem era Josué, que Josué foi o sucessor de Moisés, e ele deu continuidade no que Moisés iniciou. E eles foram no comando de Josué, conquistando terras, conquistando cidades, derrubando muros, conquistando cidades. Eles foram, as vitórias de Josué sobre diversos reis, as terras que Moisés deu às 2,5 tribos, os 31 reis que José feriu. Josué repartiu a terra, cada terra que eles iam tomando posse, que Deus prometeu isso para Moisés: e onde vocês colocarem os seus pés, eu darei para vocês aquela terra por herança. Por onde o povo de Israel passava, Deus dava aquela terra para eles. Jericó foi uma cidade dessas, foi uma dessas. Eles passaram por Jericó, Deus deu Jericó para eles. Por onde eles passavam, tinha guerra, tinha mortes, tinha destruição, e eles herdavam aquela terra por herança. E assim foi, até eles chegarem no destino deles, a terra prometida. A herança da meia tribo de Manassés, todas as tribos que estavam com Josué, que eram 12 tribos, o povo de Israel, por onde eles passavam, eles iam conquistando terras e posses. No final, foi dividida as terras, cada tribo ganhou sua terra, cada tribo possuiu seu território, cada tribo possuiu sua herança, sua terra, seu lugar de descanso. Eles conquistaram. Eles foram ganhando territórios, como se fossem territórios, países, continentes, foram ganhando espaços, e depois foi dividida essa terra para todo o povo de Deus, todo o povo de Israel. Aí tem a herança de Josué, que Josué teve a herança dele. Estabeleceram-se as cidades de refúgio, as cidades da tribo de Levi, e assim foi. Todos os povos que estavam reunidos, que era do povo de Israel, mas as 12 tribos conquistaram seus espaços, cada um possuiu suas terras por herança, e Deus abençoou esse povo, porque era o povo querido por Deus, né? Era o povo de Deus. E eles conquistaram as terras dele, o espaço deles, mediante a obediência ao Senhor. Quem não obedecia
era destruído também por desobediência, porque naquela época, antes de Cristo, o povo não obedecia, morria. O povo não obedecia, era destruído. O povo de Deus. Se pegasse objetos da cidade de Jericó, seria destruído, seria morto. Acã desobedeceu e teve consequência. Acã foi morto, porque pegou objetos da cidade para ele e queria os objetos da cidade de Jericó para ele. Ele pagou com a vida. Depois vocês dão uma lida no capítulo 7 de Josué. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã com um novo estudo. E aí eu passo para vocês depois sobre qual vai ser o estudo de amanhã. Beijo, fiquem com Deus.